Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E, neste vídeo, nós faremos uma tabela com uma borda personalizada utilizando HTML5 e CSS3, ok? Primeiramente, eu já criei um documento HTML e linkei os documentos CSS que fazem o layout do meu site, ok? E criei um documento CSS novo, chamado tabelas.css, que será exclusivo para as minhas tabelas, ok? Como você vê, está vazio, e é assim que minha tabela vai ficar, ok? Pois bem, mas não é assim que ela está assim, com somente o layout do meu site, ok? Então, vamos lá. Sem mais delongas, para você criar uma tabela utilizando HTML, você usa a tag table, ok? E já vamos fechá-la. E tudo dentro da tag table será a minha tabela, ou a sua tabela, ok? E como a minha tabela tem bastante coisa editada em CSS, eu já vou editando no meio o CSS, ok? Mas lembrando, esse CSS é do meu layout, ok? Você pode utilizar o CSS como você quiser. E quando você quiser utilizar um título para a sua tabela, você usa a tag caption, ok? Daí você coloca o título que você quiser. Essa tabela é uma tabela que eu vou utilizar em C++, ok? No próximo vídeo de C++. Então eu não vou explicar muito o que eu estou fazendo na tabela, só o conceito de como fazer uma tabela, ok? Para a tag table, eu irei criar uma classe chamada tabelas. Essa classe irá configurar toda a minha tabela, todo o layout padrão da minha tabela, ok? Pois bem, quando você cria uma tabela HTML, cada linha é equivalente a um tr, ok? Então, para cada linha da sua tabela, você vai ter que utilizar uma classe tr, abrir e fechar a tag tr, ok? E, nesse momento, você já tem que saber quantas colunas você vai usar. E, no meu caso, eu vou utilizar 3 colunas. Como você pode ver aqui, para o usuário, ele só vai enxergar 2 colunas. Então, a coluna do meio é aquela borda personalizada que eu te falei, ok? Então, eu vou ter, na verdade, 3 colunas e o usuário só consegue enxergar, entre aspas, 2. E para cada célula de cada linha, você usa a tag td, ok? Lembrando que eu não vou inserir todos os dados dessa tabela. Eu vou deixar ela pronta, mas o grosso da tabela já está aqui, ok? Então, dando continuidade, a primeira linha de uma tabela, muito provavelmente é um subtítulo, ok? Por exemplo, a primeira linha da coluna 1 é o que tem na coluna 1, ok? Então, por exemplo, na coluna 1, estão os códigos. Na coluna 2, o formato, ok? Para essa minha primeira linha, eu criei uma classe especial. Eu vou criar uma classe especial, chamada subT. Essa classe, ela vai editar apenas essa linha, ok? Não vai editar as outras linhas da minha tabela. E para minha coluna fake, o que eu fiz? Pois bem, para a minha coluna fake, eu criei uma classe especial para ela, chamada coluna fake. E nela eu não vou inserir nada, só vou inserir no CSS. Mas o que eu vou inserir nessa coluna fake via CSS? Pois bem, eu vou falar que o tamanho dela é de 1 pixel. Isso mesmo, ela vai ter o tamanho de apenas 1 pixel, ok? Sempre, isso mesmo. Já dei Ctrl S para salvar, mas ainda não vamos ver como está. E agora eu vou editar essa classe aqui, subT. Vou editar via CSS, E o que eu vou editar da minha classe subT? Por exemplo, eu falo, que o texto está alinhado ao centro. Falo também o seu background,
Essa cor aqui é um pouco diferente, mas é uma das cores que eu escolhi para a minha tabela, diferente para o layout do meu site. E vou dar um padding right e left, e eu já mostro por quê, ok? De 5 pixels. Ctrl S para salvar. Mas eu não vou mostrar o resultado ainda porque ele vai ficar muito estranho. Pois bem, como você pode ver aqui, a palavra código é maior do que qualquer valor da coluna 1, certo? Então, se eu não desse esse padding de 5 pixels, a letra C e a última letra O estaria encostada na borda, ok? O que deixaria o layout da minha tabela feio. Então, por isso que eu crio esse padding de 5 pixels na classe subtítulo, ok? Então, vamos dar continuidade. Eu já sei quantas colunas vai ter, certo? E, se você já for criar sua tabela toda, pronto, você já vai poder copiar esse padrão aqui para os outros, ok? Daí você vai mudando o valor. Mas, como o meu layout é um pouco diferente, eu vou ter que criar outras configurações que eu vou mostrar agora, ok? Primeiramente, eu vou apagar as informações. E essas duas linhas aqui são as primeiras duas linhas reais da minha tabela, ok? Com informações, esse %C e esse %I. Mas o que tem diferente? Por exemplo, tem diferente o nome das classes, ok? Para a coluna 1, eu criei uma coluna chamada col1, ok? E col1. Para a coluna 2, eu criei uma classe, desculpem, chamada col2. Mas por que eu estou fazendo isso assim? Porque eu vou editar essas colunas, ok? Via CSS. Mas primeiramente, vamos colocar o valor. Por exemplo, coloquei um %C e falei que é um caractere apenas, que é um char, certo? E aqui eu coloquei um %I e falei que é um número inteiro. Pois bem, agora eu vou editar a coluna 1 via CSS, ok? Chamo a classe que eu utilizo para a coluna 1 e falo que coluna 1 tem o texto alinhado no centro. Opa. Só isso. O restante da coluna 2. O que terá na coluna 2? Pois bem, se você ver aqui, o texto não está alinhado ao centro, ok? E esse alinhamento já é padrão do HTML. Só que, como você pode ver, o que acontece com a palavra código acontece com um dos itens da coluna 2, que é esse daqui, ele encostar na borda, ok? E eu não quero que isso aconteça. Então, eu vou dar um padding left e padding left, padding right e padding left para as letras não encostarem, ok? E já que eu estou no arquivo CSS, eu também vou editar a minha tabela inteira, antes de vermos como está o resultado. Pois bem, mas o que eu vou editar na minha tabela inteira? Vou colocar a cor padrão do meu site, né? Opa. E também, espera aí, agora eu vou ter que, para você ver o resultado, eu vou ter que mostrar. Vai estar um pouco feio, né? Mas eu vou ter que mostrar como está. Vamos lá. Para você conseguir entender bem. Pois bem, ignore essas duas últimas linhas, ok? Mas preste atenção nessa palavra código aqui. E veja que a perninha do G está saindo fora do seu background, ok? E eu não quero que isso aconteça. E como eu edito isso? Em uma das primeiras aulas de HTML, eu mostrei o que é o line weight, ok? E o que faz esse line weight? Pois bem, ele configura o tamanho da linha, isso mesmo. E como eu posso usar porcentagem, a linha sempre será 150% maior, 150% do tamanho da letra, ok? Darei Ctrl S para salvar e vamos ver como está
como estão as minhas linhas. E como você pode ver, a perninha do G está dentro do background dessa linha, ok? Aqui você consegue ver a diferença. Uma coisa que eu vi que eu não editei é a tag caption. Então vamos editar já a tag caption. Mas eu posso ter mais de uma tag caption, certo? Em cada documento. Então, eu falo que eu vou editar a tag caption da classe tabelas. E o que eu vou editar na tag caption da classe tabela? Eu vou usar essa propriedade text transform para transformá-la todas as letras em maiúsculo, ok? Utilizando o valor uppercase. E também vou mudar a cor do seu background. Lembrando que isso é para o meu layout, ok? Essa cor de background é para o meu layout. Você pode fazer do jeito que você quiser. Isso é interessante de você fazer o seu documento HTML. E não utilizar nenhuma ferramenta. Pois bem, como você pode ver, aumentou um pouco a letra do printf e do título da minha tabela, mas isso é interessante. Por quê? Porque aqui ele está em duas linhas e aqui ele está em uma linha só. E isso eu explico. Por padrão, a tag caption, ela não impõe tamanho para a sua tabela, ok? Ela vai seguir o tamanho da tabela. Então, se por enquanto a minha tabela está desse tamanho aqui, eu não configurei um tamanho específico para ela, mas ela está desse tamanho aqui, ok? Então a tag caption vai ficar somente do tamanho da minha tabela, porque ela praticamente ela não faz parte da tabela, teoricamente ela faz parte da tabela. Então, vamos continuar. Você reparou que eu não editei a cor da coluna 1 e da coluna 2 no CSS. Por quê? Porque eu estou utilizando um zebrado entre as linhas, então eu não consigo configurar a cor delas, ok? Só se eu criasse outra classe, seria interessante. Mas eu não quero fazer assim. Eu quero mostrar uma tag nova, uma propriedade nova chamada bgcolor, ok? Por ela, eu posso editar qualquer cor dentro do HTML. E nesse caso, como eu, voltando aqui, eu utilizo um zebrado, a primeira linha será da cor de duas linhas acima, ok? Então vamos lá. A minha primeira linha, real, né? Porque, voltando aqui, esse é o caption, esse é como se fosse um subtítulo da tabela em HTML, e esse é o primeiro valor mesmo da minha tabela. Então a minha primeira linha terá a cor do meu caption. E a minha segunda linha terá o valor da minha sub-T, ok? E a partir daí eu já estou configurando o padrão da minha tabela, o layout padrão da minha tabela, ok? Mas daí você pergunta, Alan, Ctrl S para salvar, Ctrl S para Ctrl Z, Ctrl S para salvar, vamos ver como está o documento. Daí você pergunta não, você vai ver agora. Você vai reparar que eu não fiz a borda especial ainda, certo? A borda personalizada. E é aí que entra a coluna fake. Pois bem. Eu não consigo editar a cor da coluna fake porque ela também é um zebrado, ok? Então eu já tenho que configurá-la manualmente. Mas você vai ver que essa configuração manual não é tão ruim assim, ok? Não é tão chato assim. Ctrl S para salvar. E aqui, como é um zebrado diferente, eu pego o bgcolor de outra parte e coloco aqui. Desculpe, essa parte da explicação ficou horrível, mas vamos dar continuidade. Agora sim. Agora
a minha coluna fake já está funcionando, ok? Ela já está fazendo um zebrado, como podemos ver aqui a diferença. E como é uma tabela de C, eu não vou inserir todos os dados. Ctrl C. E por mágica, a minha tabela vai se autocompletar, ok? Agora é só repetir para cada linha a tag tr. Uma coisa que eu vou fazer isso na prática para você ver. Pois bem, no padrão da minha tabela, o layout dela se repete a cada 2 linhas, ok? Então, por exemplo, se você colocar 3 cores diferentes, você vai ter que fazer as 3 primeiras linhas e depois só copiar e colar para inserir os outros valores, ok? Então aqui, eu copiei esses 2 valores, vou aqui e colo de novo. A única coisa que eu apago são esses valores aqui, ok? São os valores da minha coluna. Ctrl S para salvar. Opa, e vou abrir o documento para ver como está. Tá, beleza. Não salvei? Ctrl S. Aí, como você pode ver, o padrão ele vai se repetindo, ok? Eu não sabia que isso acontecia em HTML. Mas vamos dar continuidade. Agora eu venho aqui, vou pegar toda a minha tabela e você vai ver que ela praticamente vai terminar, ok? Agora, como eu já disse antes, é só repetir para cada linha e para cada célula. Ctrl S para salvar. Eu vou pedir para abrir o documento mais uma vez. E a minha coluna está quase pronta, ok? O que falta? Falta alguma coisa no CSS. Já editei a da classe tabela e falta o efeito hover da minha classe tabela, ok? E o que eu vou colocar no efeito hover? Pois bem, eu vou editar apenas o valor da minha linha, ok? O tamanho da minha linha. De 150, ela vai passar a 200, ok? Nada mais vai mudar. E como você pode ver, a minha primeira versão está teoricamente igual à minha segunda versão, ok? E o que nós vimos na aula de hoje? Criamos a tabela, ok? Alteramos a altura da linha, colocamos cor em uma classe, configuramos o layout da minha tabela, que são essas 2 primeiras linhas com valores, ok? Daí algumas vezes ela se repetiu por um erro meu, que eu achei interessante. Daí eu expliquei que você vai ter que copiar o código-fonte dessas 2 primeiras linhas para passar para o padrão da sua tabela inteira, ok? Inseri o restante dos valores e coloquei um efeitinho hover, só para ela ficar mais bonitinha, ok? Pois bem, pessoal, esse vídeo é isso, foi o primeiro vídeo feito em um Linux, ok? Fiquei com um pouco de dificuldade, demorei para fazer esse vídeo um pouquinho, demorei para fazer essa tabela também. E se gostaram do vídeo, dá um like, qualquer dúvida é só perguntar e até a próxima.